Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula de geometria analítica. Caso tu, eu vou dar esse aviso em quase todos os vídeos, mas se tu ainda não for inscrito no canal, por favor te inscreve, me ajuda e te ajuda. A gente chegar na meta aí dos 600 inscritos, a gente conseguiu bater a dos 500, tentar ter essa meta aí dos 600 inscritos e também tem a tua garantia que tu vai receber, teus 2 vídeos da semana, pelo menos, vai começar a aparecer mais conforme a demanda for ficando maior e os outros trabalhos forem diminuindo, tá bom? Então, se puder, te inscreva, não vai gastar nada, e se quiser dar um joinha, me ajuda também a ver que tu tá assistindo e tudo mais, e é de graça, não vai te dar diferença nenhuma no teu YouTube, tá bom? Então, bora lá! Na aula passada, deixa eu até arrumar esse slide aqui para ficar mais adequado aqui, só um segundo. Deu. Então, na aula passada, a gente viu como calcular o produto interno entre dois vetores de forma geométrica. Quando a gente tem a gente consegue descobrir o ângulo, já nos é dado o ângulo entre esses dois vetores. Mas através dessa mesma fórmula que a gente já estudou, que a gente deduziu, se tu não te lembra, olha no vídeo anterior que a gente mostra como chega nessa fórmula para tu não precisar decorar. É através da lei dos cossenos, desculpa. Então, através da lei dos cossenos, a gente consegue chegar nela. Então, se a gente isolar esses dois vetores aqui, esses dois módulos de vetor, a gente vai conseguir encontrar o cosseno do ângulo. Então, essa fórmula nos dá mais esse indicativo. Então, é uma terceira utilidade, Primeiro, a gente tem aquela fórmula tradicional para encontrar o produto interno, aquela fórmula algébrica para encontrar o produto interno entre dois vetores. Agora, a gente tem essa fórmula geométrica aqui para encontrar o produto interno entre esses dois vetores. E dentro dessa fórmula, a gente ainda tem, como consequência, somente isolando os módulos de U e módulo de V, a gente consegue determinar o ângulo entre esses dois vetores. Então essa fórmula é bem importante, é bem legal, nos auxilia bastante, tá bom? Então lembrando, isolando os módulos de U e módulo de V, a gente consegue determinar o ângulo entre esses dois vetores, tá bom? Então vamos lá. Daí tu me pergunta, tá, e aí, como é que eu vou calcular esse ângulo? Como sempre, aqui é assim, Eu te mostro teoria, mas eu te mostro exemplos para tu entender como é que faz isso na tua vida real. Vamos lá então? Então, se tu quiser tentar, tudo bem, se não, vem comigo que eu vou fazer aqui contigo esse exercício. Vamos lá. O que o nosso exercício diz? O seguinte, a gente tem que calcular primeiro o ângulo entre esses dois vetores aqui, o vetor U e o vetor V, usando aquela fórmula que a gente tem aqui. Então, primeiro vamos recapitular a fórmula, que é o seguinte, eu sei que UV é igual ao módulo de U vezes o módulo de V, deixa eu apagar aqui e botar o V, vezes o cosseno de θ. Então, se a gente isolar esse cosseno, a gente vai ter a fórmula do nosso ângulo entre dois vetores. Então, aqui U e aqui o V. Então, através dessa fórmula aqui, a gente vai descobrir o que a gente precisa para resolver esses problemas. Então, no primeiro, ele pede para a gente calcular o ângulo entre U e V. Para a gente fazer esse cálculo do ângulo, primeiro a gente precisa saber o produto interno entre esses dois vetores. Vamos descobrir. Então, UV é igual a 1, 1, 4, transposto, menos 1, 2 e 2. Então, isso aqui resulta em que? 1 vezes menos 1, mais 1 vezes 2, mais 4 vezes 2, que resulta em menos 1 mais 2 mais 8, que é igual a 9. Agora a gente precisa do módulo de U. Quanto que vale o módulo de U? Raiz quadrada do quadrado de cada um que está ali dentro.
1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, certo? Então daqui a gente vai ter o quê? Raiz quadrada de 1 mais 1 mais 16, que é igual a raiz de 18. Ou, se preferir, é a mesma coisa que 3 raiz de 2, se a gente decompor o 18 nos seus fatores primos. Já o módulo do vetor v vai ser a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então daqui a gente vai ter o quê? 1 mais 4, que vai dar raiz de 9, que é 3. Então agora a gente já tem tudo que a gente precisa. Vamos lá. Cosseno do ângulo θ é igual produto interno que a gente já encontrou, divididos pelo módulo de u, 3 raiz de 2, vezes o módulo de v, que é 3. Então isso aqui ficou 9 dividido por 3 vezes 3, 9 raiz de 2, que é igual a 1 dividido por raiz de 2. Racionalizo isso aqui. Então isso aqui fica raiz de 2 sobre 2. Aí eu te pergunto, qual é o ângulo na tabela do cosseno que o resultado é raiz de 2 sobre 2? Então a gente sabe que θ vai ser igual a 45 graus. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então o ângulo que se forma entre esses dois vetores é um ângulo de 45 graus. Tá bom? Vamos fazer exercício 2 para a gente finalizar a aula de hoje. Nesse exercício 2, o que a gente tem? Sabendo que o vetor v, 2, 1, menos 1, forma um ângulo de 60 graus com o vetor AB, a gente tem que determinar, o vetor AB determinado por esses pontos, a gente tem que saber qual o valor do B para que tudo isso aqui aconteça. Então, vamos usar a nossa fórmula, a gente já tem o ângulo que se formou. Então, a gente já sabe o seguinte, primeira coisa, a gente já tem que o θ é 60 graus. Agora a gente tem que definir quem? A gente já tem o vetor V e falta o vetor AB, né? A gente só tem os pontos, vamos fazer os pontos virar o vetor, vamos definir ele. Então o vetor AB, mesma coisa que B menos A, e vai ficar igual a 1 menos 1 M mais 2. Pela nossa fórmula aqui, a gente precisa achar primeiro o produto interno entre o vetor V e AB. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 2, 1 menos 1, e o vetor AB transposto, 1 menos 1, M mais 2. Se a gente fizer isso aqui, a gente vai encontrar o quê? Menos M menos 1 ou menos 1 menos M. Vou deixar menos 1 menos M, fazendo todas as sequências de contas, que a gente já fez igual no exemplo, no exercício anterior. Então, o módulo do vetor V, a gente já vê que é 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Então, isso aqui fica 4 mais 1, que é igual a raiz de 6. E o módulo do vetor AB é a mesma coisa que a raiz de 1 ao quadrado mais o menos 1 ao quadrado, mais o m mais 2 ao quadrado. Fazendo tudo isso aqui, a gente vê que, no final das contas, isso aqui vai dar m ao quadrado mais 4m mais 6. Certo? Então, vamos partir aqui para mais continha. Então agora, vamos montar nossas contas aqui, ó. Cosseno de 60 graus é igual ao produto interno entre U e V, que a gente já viu que é menos 1 menos M, dividido por raiz de 6 vezes raiz de M ao quadrado mais 4M mais 6. Cosseno de 60, a gente sabe que é igual a 1 meio, pelas tabelas dos arcos notáveis. Isso é igual a menos 1 menos M,
Se a gente juntar as raízes aqui, isso aqui vai ficar uma raiz, o 6 vai multiplicar cada termo daqui. Então fica 6m ao quadrado mais 24m mais 36. Certo? Então agora a gente faz a multiplicação cruzada aqui. E a gente vai ter o quê? 6m ao quadrado mais 24m mais 36. Estou fazendo multiplicação assim. Isso tudo dentro da raiz. Isso aqui é igual a menos 2 menos 2m. Elevo ao quadrado dos dois lados. Então eu vou ter 6m ao quadrado mais 24m mais 36 igual a 4m ao quadrado mais 8m mais 4. E no final das contas isso aqui fica 2m ao quadrado mais 16m mais 32 igual a 0. Se a gente usar Bhaskara aqui, a gente vai descobrir que o valor do m é igual a menos 4, que é uma raiz dupla, porque o delta vai dar 0, tá bom? Então, chegamos aqui. Então, o valor do m tem que ser menos 4 para que tudo isso aqui funcione, para que o ângulo seja de 60 graus, tá bom? Então, com isso, a gente encerra o nosso exercício. Esse é o mais difícil de todos, mas caso tu não tenha entendido, pode deixar aqui nos comentários. Ou se não, tenta de novo. Vai seguindo passo a passo, tu vai ver que tu consegue. Eu sei disso, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula. Tchau!